TikTok, rede social, TikTok ao vivo, agora com o Apocalipse 6, versículo 8. Agora mesmo eu preguei sobre as 4 bestas, o leão, o urso, o leopardo, a besta terrível, com dentes de ferro, que tinha 10 chifres. Depois apareceu um pequeno chifre, que arrancou 3 dos 10 chifres. Esse aí é o Antimachia, a besta de Apocalipse 13, que vem das águas, o líder global, o líder mundial que vai aparecer, E eu mostrei lá as características. De acordo com Daniel e os profetas do Velho Testamento, que características terá esse homem? Agora eu leio o Apocalipse 6, versículo 8. O 4º cavalo. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se A Morte. William Branham, na Bíblia dele, do profeta americano do Kentucky, do século 20, ele dizia assim, porque a Bíblia dele dizia que o cavalo é amarelo. A Bíblia de Jerusalém diz que o cavalo é esverdeado, verdoso no espanhol, A Bíblia de Israel. E minha Bíblia, ela é de 1973. Branham morreu em 1965. Então, essa Bíblia aqui que está nas minhas mãos, ela é depois da morte de William Branham. E depois da morte de William Branham, eu estou pregando uma mensagem, uma pregação diferente de William Branham. Completamente diferente. E o Branham dizia que esse montador, esse cavaleiro, não recebeu o nome no cavalo branco, no cavalo vermelho e no cavalo preto. Ele vem receber nome no 4º cavalo. Só que a Bíblia de William Branham era King James, amarelo. Porém, minha Bíblia é de Jerusalém, lá de Israel. A Bíblia de Jerusalém, aqui, Aqui diz que o cavalo é verdoso, esverdeado. Por ser amarelo, o Branham apontou que a besta vinha do Vaticano. O Vaticano tem até uma bandeira amarela, O país do Vaticano. E minha Bíblia, por ser verdoso, esverdeado, está apontando para o Islã, para a religião do Alcorão, a religião de Mohammed, de Maomé. Você entende? Vejam que uma versão da Bíblia pode fazer. Pode levar um homem, e o Branham era um profeta, pregar uma coisa, e outra versão da Bíblia, e essa aqui é melhor do que a King James, do que a Scofield, mas ela é de 1973, eu nasci em 1972, Eu estou com 52 anos, essa Bíblia tem 51 anos, essa versão, ela é melhor. Eu já expliquei aqui numa pregação que eu orei ao Criador para usar uma versão da Bíblia. E no sonho que eu sonhei, eu vi a Bíblia, mas ela estava virada assim, Não dava para ler a editora e o nome da Bíblia, Estava virada ao contrário. Eu tentei ler no sonho, mas não consegui ler o nome da versão da Bíblia e o título da editora, Mas depois eu entendi que, no sonho, eu interpretei que a Bíblia que eu deveria ter tinha que ser uma Bíblia que todo mundo não gosta dela, é contra ela, não acha bom essa versão. Tanto que o Adriano Serafim, que está fazendo PhD em teologia, lá em Portugal, me ligou. A primeira coisa que eu perguntei a ele foi isso, Me indica uma versão da Bíblia, que ele gosta de ouvir minhas pregações. Me indica uma versão da Bíblia que é tipo assim, ao contrário.
que é ao contrário, né? Que as igrejas não gostam, os pregadores não gostam, sei lá, a Bíblia é de Jerusalém. No mesmo dia, o Rodrigo da Assembleia de Deus aqui do Parque Amazônia, aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, me ofereceu uma Bíblia, eu disse que aceitava, mas tinha que ser a de Jerusalém, né? E aí eu venho pregando a Bíblia de Jerusalém, de lá para cá, né? E ela é boa, porque na página 1704 dessa Bíblia, para Matitial 1:21, o anjo Gabriel disse à Virgem Maria, Miriam, põe o nome do menino de Yehoshua. Essa Bíblia no rodapé, na letra F, página 1704, para Mateus, Matitial 1:21, dá o nome em hebraico do Salvador. Não é Jesus, é Yehoshua. Estou dizendo que essa Bíblia é boa, né? Até as testemunhas de Yehoshua, em 97, né? Um padre, acho que é o Joel aqui, ele era adventista da igreja ortodoxa, outros lá em Curitiba adquiriram essa Bíblia e fundaram a religião Testemunhas de Yehoshua, que voltaram a Torá, a lei de Moisés. Eu não volto à lei de Moisés, eu não prego a lei de Moisés para ser salvo, eu prego o evangelho de Paulo. Já preguei 590 pontos, mandamentos das 14 cartas de Paulo. Eu não guardo sábado, não ordeno fazer circuncisão, 7 festas, Pentecoste, Sucote, Cabanas. Não ordeno aguardar festa nenhuma, porque Paulo não deu essa ordem, né? Mas trago o véu, a mulher usar o véu em público, o homem usar túnica, né? O vestido, né? Vocês estão entendendo? Eu prego o que Paulo pregou. Então, em 97, tem até um Globo Repórter aí, eles acharam o nome Yehoshua. É boa coisa, né? Mas não trouxeram o evangelho de Paulo, essas testemunhas de Yehoshua que se dividiram em divisões no Brasil de 97 para cá. E quando a coisa se divide, é problema, né? Porque quando Paulo estava vivo, ali, o apóstolo, não se dividiu, né? Não houve divisão. Paulo disse que haveria divisão depois da sua morte, em Atos dos Apóstolos 20. Depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio do rebanho e não pouparão ninguém. Não pouparão nada. Mas vivo, Paulo expeliu os lobos vorazes, né? Agora é o tempo de voltar à sã doutrina, ao mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, e é o que eu venho fazendo desde de 12 de julho de 2022. Eu estou caminhando, nós estamos em outubro, né? Estou caminhando para 3 anos e meio de pregação, né? O que é um tempo que eu devo considerar, né? Sem fazer uma conversão. Nenhum homem se converteu até agora e nenhuma mulher se converteu até agora. Os homens não querem usar vestido, túnica. As mulheres também não querem usar vestido, túnica e nem o véu em público, né? E as outras doutrinas que eu prego. Mas não tem nada, não. O William Branham disse que haveria uma pregação do verdadeiro evangelho na terceira puxada que seria para os perdidos eternamente, os condenados eternamente, aqueles que não poderiam alcançar a salvação. A graça estaria aqui, a misericórdia estaria aqui, mas iria ser rejeitado porque a palavra era dura, né? O que eu prego é duro. Eu prego que matrimônio, casamento é uma mulher virgem casando com um homem virgem. Se faltar virgindade na mulher e virgindade no homem, se um for virgem e a outra parte não for virgem, é união ilegítima. E Jacó, que se chama de Tiago, em Atos 15:29, proibiu comer carne de animal sufocado, comer sangue, comidas, carne oferecida a ídolo, né, imolada aos ídolos, e proibiu as uniões ilegítimas. Então, quem não casou, a mulher não é virgem, o homem não é virgem, vocês estão em fornicação, não importa em que bodas de casamento você está, boda de porcelana, boda de ouro, boda de prata, pouco importa, você está em união ilegítima, está em fornicação ou em adultério, e adúlteros e fornicários não entrarão na cidade santa, no reino de Deus.
Tem que deixar esse pecado. Provérbios 16, aquele que se arrepende, que confessa o seu pecado e deixa o seu pecado, alcançará misericórdia. Porque adúlteros e fornicários não entram no reino de Deus. Então eu venho pregando. Eu venho pregando a verdade e entendo por que esta pregação deve ser rejeitada. Será que chegarei a 3 anos e meio? Porque a mensagem de um mensageiro dura 3 anos e meio. O Mombrano diz isso. As estatísticas mostram isso. Entre 3 anos e 3 anos e meio. Será que chegarei a 3 anos e meio sem fazer um convertido? Uma conversão de um homem ou mulher? Se chegar, eu não estou preocupado, não. Porque era isso que viria depois de William Branham, né? A próxima pregação era isso que ela iria fazer. Não iria fazer conversões, mas iria ser pregado, para ninguém ter desculpa. Os que ficaram na tribulação ou ter desculpa no trono branco do juízo final. Dizer assim, eu não ouvi. Se eu tivesse ouvido, eu teria crido. Teria crido nada. Os homens não querem usar vestido, túnica. As mulheres não querem usar vestido, túnica e nem o véu no ônibus, no supermercado, no centro da cidade. Mas tem que ser pregado, né? Deve ser pregado, né? Bem, eu li ontem eu fui no médico, no urologista, fazer uma consulta. Aproveitei que demorou demais para ser atendido, deu para ler praticamente, fazer uma leitura do quarto selo de William Branham, né? A pregação quarto selo. E quando eu lia o quarto selo, eu li, esperando para ser atendido pelo doutor, eu peguei alguns pontos do quarto selo que o William Branham falou e coloquei no meu Telegram, né, as referências. Vou virar a câmera aqui para vocês verem quais parágrafos do quarto selo que eu selecionei para ler aqui e meditarmos nesta hora, né? Por exemplo, eu peguei o parágrafo 129 ali. Gostei desse parágrafo, né? Presta atenção no que William Marion Branham, esse homem, nunca fumou cigarro. Ele é diferente do Cacu Felipe. Cacu casou com 7 mulheres. Cacu está dizendo que vai vir na América Latina. Diz que viu uma visão para trazer a esposa dele. Mas ele vive num harém com 4. Cacu deveria trazer a Rosine, a mulher dele, a Cristine, que tem filhos com ele, a Charlene, que tem filhos com ele, e a Denise. Ele deveria vir ao Brasil, se ele chegar aqui, eu nem sei se ele vai chegar aqui, com essas 4 mulheres e apresentar para os cacuístas do Brasil. Não dizer, eu vou levar uma, né? Porque quando eu fui lá, eu vi que ele não vive com uma, ele vive num harém. Por que ele não traz as 4? Para ver o que os cacoístas iam fazer. Porque quando eu vi na Costa do Marfim, cacou com aquele monte de mulher, na minha mente, algo falou assim na minha mente, esse homem vive num harém, isso aqui é um harém. É um harém, só que ele esconde. Cacu esconde bem escondido, né? Já está dizendo que vai viajar para a América Latina, no último capítulo dele, 174, vai levar uma mulher. Por que ele não traz as 4? E a penca, a renca de filho que ele tem. Ele tem uma penca de filho. Sem nem dizer quantos filhos ele tem, né? Eu fui fazer um vídeo lá, um clipe, né, de hino, quando eu estava no Cacu, lá na Costa do Marfim. Ele mandou eu cortar as crianças, né? Ele disse, o que os outros vão pensar, né? Mas ele tem uma renca com uma penca de filho mesmo. Cacu Felipe, né? Mas ele quer trazer uma para enganar os cacuístas do Brasil e da América Latina. Cacu é esperto, né? É muito espertão. Mas o homem que pregou isso aqui nunca fumou cigarro, nunca foi polígamo, bígamo, William Branham, nunca sujou seu corpo com prostituição, fornicação e adultério. Também não bebeu uísque, na bebida alcoólica, né? Então é um homem que tem testemunho, o William Branham, né? William Marion Branham morreu, vai fazer 60 anos agora, de 24 de dezembro de 2025, né? Dá uma geração e meia. Nele, um testemunho desse,
nunca fumou, nunca fornicou, prostituiu, adulterou, nunca bebeu bebida alcoólica, não dá para acreditar num homem desse, né? William Branham, né? Agora, no Cacu não dá para acreditar, não. O Cacu é esperto, ele sabe enganar, né? É uma mamba africana, né? É a mamba africana que o Mombrana, né, viu na visão. Mas vou ler o William Branham, vale a pena, né? Quarto selo, referência 129. Deus não poderia usar um homem repleto de teologia. William Branham dizendo, quando ele pregou em fita magnética cassete o quarto selo. Não pode usar, porque ele sempre acabará voltando-se para isso. Aqui o Branham está dizendo que Deus não pode usar teólogo, né? Os teólogos, porque embaraça tudo, né? Além do mais, você sabe que um teólogo, se ele foi formado na faculdade batista, ele vai pregar o credo, o regulamento, o RI, o dogma, as normas batistas. Você foi formado na presbiteriana, ele vai pregar normas presbiterianas, vai puxar a sardinha para a brasa da faculdade de teologia. E agora até a IPDA, a Igreja de Deus e Amor, está tendo teologia, né? A Assembleia de Deus tem teologia, seminário, todas as igrejas têm. Aí Deus não pode usar teólogos, não vamos dizendo. Aqui eu coloquei mais uma referência, estou vendo que faltou o número da referência, mas vamos ler, né? William Branham dizendo que o quarto selo será tão secreto, praticamente ninguém saberá acerca dele. O mundo apenas pensará, apenas seguirá adiante como sempre, veja, apenas. É o 132, que aqui está o 133 na referência. É assim que ele sempre faz. Agora, eu chamo a atenção dos branhamistas do tabernáculo. Aqui eu fiquei quase 17 anos. Tabernáculo da Fé, aqui de Goiânia, né, do pastor Joaquim Gonçalves. Mas no Brasil tem centenas e centenas de divisões de ismo. Eu quero chamar a sua atenção, seguidor de William Branham. Se o William Branham disse que o quarto selo será secreto, então é algo fora dos tabernáculos. E nós vamos ver daqui a pouquinho que o Branham disse que o quarto selo não era no tempo de William Branham, na geração de William Branham. Se ele vem no futuro, o quarto selo, então é um evento fora do tabernáculo, fora da Voz de Deus, Jeffersonville, de José Branham, fora das organizações, divisões dos tabernáculos, dos ismos. É o que eu entendo. Eu não sou burro, idiota, besta. Eu estou entendendo o que o Branham está dizendo. Ele está dizendo que é algo secreto quando acontecer. Então é algo que vem para o futuro. Será é futuro. Tão secreto. Preste atenção, tabernáculos, branhamistas, ismos. O quarto selo, eu vou ler agora, onde o Branham disse que não era no tempo dele, não. Se é no futuro, então vocês, com vossas divisões, estão fora. Vai ter que buscar o Criador, ler bem, ouvir bem a voz de William Branham e procurar o cumprimento dessa profecia, porque ele é profético, né? O irmão Branham chegou a dizer que o arrebatamento é no quarto selo. Mas o quarto selo tem que ser pregado, ele tem que ser aberto, ele estava fechado. Vamos ver aqui que o William Branham não revelou o quarto selo. Ele estava fechado. O quarto selo é a mesma coisa do sétimo selo, dos 7 trovões. O sétimo selo, o irmão Branham disse que não estava aberto ao público, não. O irmão Branham disse que o sétimo selo, quando fosse aberto, traria a revelação dos 7 trovões. E eu não preguei esses 7 trovões? Eu não preguei 7 trovões? Deixa eu virar a câmera aqui. Por acaso eu não preguei 7 trovões? O William Branham disse na era de Laodiceia que os 7 trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Aquelas 10 fitas magnéticas, cassete que ele pregou em 1963, no mês de março. No dia 24 de março, num domingo, ele pregou o 7º selo. No dia 25 de março, no hotel, ele chamou James Marguerite, Fred Sotman e cortou uma parte do 7º selo que ele tinha pregado no púlpito do Tabernáculo Branham e disse: retire da fita, não quero que isso saia na fita. Ele grava 15 minutos. Aí ele manda adicionar. Aí Billy Paul desobedeceu, José Branham desobedeceu. Tá aí a parte que o William Branham proibiu de colocar na fita do 7º selo.
Exatamente essa parte aí que me libertou do Cacu Felipe, a mamba africana. Que o Cacu disse que eu mexi no alicerce dele, no fundamento dele. Para mim, pouco importa se Cacu Felipe virou areia movidícia. Cacu Felipe é areia movidícia. O que importa é obedecer o que o William Mayombrana falou no sétimo selo. O pregador André Luiz Nunes, um profeta, pode dizer uma coisa e anular, eliminar? Pode. O profeta Natan não disse para o rei Davi? Constrói o tabernáculo, o templo. Você tem todo o material, faz o que está no seu coração. Naquela mesma noite, Yehová, Yod-He-Vav-He, o Deus de Israel visitou o profeta Natan e disse: volte, vá lá na casa de Davi, meu servo, diga a ele que ele não irá construir minha casa, o tabernáculo. A mão dele está cheia de sangue. Mas diga a ele que a semente que vai nascer dele, que virá dele, a qual foi Salomão, construirá a casa, a tenda. Então, ele pregou o sétimo selo e cortou. Eu estou explicando isso. Né? Um profeta pode pregar uma coisa e depois anular, eliminar? Pode. Natan não disse para o rei Davi construir o tabernáculo, o santuário, o templo, Beit Tamigdash. Davi já tinha todo o material. Tinha comprado o Monte Moriá, o Monte Sião, aquela parte. Tinha todo o material, o profeta Natan mandou ele construir. A palavra de um profeta. Né? A palavra de um profeta não pode voltar atrás? Pode. O que não volta atrás é a palavra de Deus, do Criador. Porque o Criador, ele está sobre o profeta. É igual eu tenho explicado aqui. O William Branham era um profeta. Mas o Mombrana não é a Bíblia. O William Branham não está acima da Bíblia. Acima de William Branham está a Bíblia. A Bíblia é o absoluto. Não é o William Branham que é um absoluto. Igual tem Branhamista que diz, entre o William Branham e a Bíblia, eu fico com o William Branham. Não, você está errado, você vai se perder. Você tem que voltar à Bíblia. O Mombrana pregava que a Bíblia é absoluta. O Mombrana dizia, eu posso errar, posso pregar uma coisa que não está de acordo com a Bíblia. Fique com a Bíblia. As fitas de William Branham, 1206 fitas, o tablet aí, esse cavalo de Troia, que José Branham está dando de graça, né, para colonizar brasileiro, africano, europeu, isso não é maior do que a Bíblia, não. Eu quero a Bíblia. Quero pregar a Bíblia. Eu vou falar de William Branham. Não vou falar mal. Porque eu acredito em William Branham, eu respeito o William Branham. Mas eu vou falar bem da Bíblia. Vou colocar a Bíblia em cima, por cima das fitas de William Branham, por cima do tablet de José Branham. Vou mostrar que a Bíblia é maior, que passará os céus e a terra e as palavras da Bíblia não falham. Natan disse, constrói o templo, o Beit Tamigdash, Davi. E Jeová foi na casa de Natan de noite e disse, vá à casa do meu servo Davi e diga a ele que ele não vai construir o Beit Tamigdash, o templo. Porque as mãos dele estão cheias de sangue. Sangue de Urias, né? Marido de Betseba, né? Ele não vai construir, não. Mas Salomão fará no lugar dele. Aí você diz, aí Natan fez isso? Fez. Então Natan passou vergonha. Vergonha é desobedecer o Criador Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Falar uma coisa, ir lá e cancelar aquilo, eliminar aquilo, remover aquilo, não tem problema nenhum, não. Se o Criador der a ordem. A Mombrana pregou da referência, pregou o sétimo selo e mandou, Mombrana mandou cortar. Se ele mandou cortar, ele estava dirigido pelo Criador Jeová. Mandou cortar da referência, parágrafo 261 ao 374 do sétimo selo. É grande, uma parte grande, bem grande mesmo, do sétimo selo. Se ele mandou cortar, foi porque Deus mandou o William Branham fazer isso. Isso não é vergonha. Mas aí derrubou o Cacu, derrubou o William Souto Santiago em Porto Rico, derrubou esse monte de profeta aí que tenta ser profeta depois de William Branham. Que derrube, que caia um por um deles.
A Mambrana mesmo falou, eu tô cortando aqui porque tem que cortar. Porque o ardiloso é o diabo, é Satanás, né? Ele vai personificar, vai criar ismo, né? Eu sei, o que que tem dentro desse conteúdo que o William Branham mandou cortar. Quando eu preguei o sétimo trovão, que cada selo tem um trovão, eu extraí o primeiro trovão do primeiro selo, da mensagem do William Branham, o segundo trovão do segundo selo, o terceiro. Quando eu cheguei no sétimo trovão, eu saltei essa parte que o William Branham mandou cortar no hotel, em obediência. Coisa que Billy Paul não obedeceu, José Branham não obedeceu, os filhos de William Branham. E eu nem sou filho de William Branham. Eu nem sou parente de William Branham. Mas eu obedeci, gente. Simplesmente eu obedeci. Hoje eu entendo que é porque do Brasil, que o Brasil está ao leste dos Estados Unidos. O irmão Branham disse que estava no oeste, o irmão Branham disse que viu 7 anjos. Porém, o irmão Branham disse que o 7º anjo brilhava mais do que os 6 primeiros anjos. Ele era mais formidável, brilhava mais. Porém, o irmão Branham diz assim, esse 7º anjo que eu vi, eu estava em Tucson, no Arizona, no Monte Pôr do Sol, no Quênio Sabino. Estava no oeste. Mas eu vi que o anjo vinha do leste. De onde o anjo vinha? O 7º anjo, que irmão Branham falou em perguntas e respostas, em 12 de janeiro de 1961, que irmão Branham pregou as 7 eras em 1960, em dezembro, a de Éfeso, a Laodiceia, as 7 eras, o anjo de Deus entrou dentro do tabernáculo, e lá na entrada do tabernáculo, do lado esquerdo, o anjo desenhou as 7 eras da igreja, mas não escreveu o nome Branham, não. E o pequeno Willie fez o desenho das 7 fases da lua, a lua representa a igreja, né? O irmão Branham diz isso. E o pequeno Willie, um desenhista do tabernáculo Branham, lá de Jeffersonville, escreveu Branham debaixo da 7ª estrela, mas na referência 286, de 12 de janeiro de 1961, William Branham diz assim, eu retirei o meu nome de debaixo da 7ª estrela. Eu não sou essa estrela, William Branham dizendo. Eu não sou esse precursor. Ele ainda virá. Irmão Branham dizendo, ele ainda virá. E de onde vem? O irmão Branham diz, o 7º anjo vem do leste. Pega o mapa geográfico. Agora mesmo eu estava pregando sobre geografia. Usando Naum, Miqueias, Abacuque, os profetas, Daniel, mostrando, nós não sabemos quem será a besta, mas a Bíblia diz de onde virá. Daniel 8:9. Vem do norte de Israel, ou do Líbano, ou de Damasco, da Síria ou da Turquia. De um desses 3 países vai sair a besta, o pequeno chifre. E geografia é importante. O irmão Branham diz, o 7º anjo vem do leste. Quando você pega o mapa geográfico dos Estados Unidos, o Brasil está no leste dos Estados Unidos. Tá certinho, não tem nada errado. Daqui do Brasil vem a mensagem da meia-noite. Deus, o próprio Deus. Qual é o símbolo do Brasil? É o futebol? Não! É o carnaval? Não! É as novelas da Globo? Ou bíblicas da Record, da Edir Macedo? Não! Qual é o símbolo do Brasil? O hino do Brasil diz que nesse país chamado Brasil tem letras do hino do Brasil que eu não concordo. Terra adorada e idolatrada. Eu não posso idolatrar nada. Os idólatras não vão entrar no céu. Mas quando diz que no Brasil a imagem do cruzeiro resplandece, o que é o cruzeiro? O que é o Cruzeiro do Sul? É a cruz. É a cruz. É as estrelas, gama. É a cruz, as estrelas do Cruzeiro do Sul que está na Bahia. Aqui em Goiás está Canópolis, que é a 2ª maior estrela que mais brilha de noite. Ela é 20 vezes maior do que o Sol. Ela só perde para Sírius, que é a estrela mais brilhante à noite, né? Sírius está aqui no Mato Grosso. Canópolis, em Goiás, a estrela. Pega a bandeira do Brasil, tem 27 estrelas. Cada estado tem uma estrela. Goiás é Canópolis, é uma estrela guia dos navegantes, dos barcos, dos navios, né? Canópolis, né? Já o Cruzeiro está na Bahia. Gama, as estrelas do Cruzeiro do Sul. É uma cruz mesmo.
Até Billy Graham, o evangelista americano, veio no Brasil em 1974 e disse que o Brasil é um país abençoado. Porque é o único país do mundo que tem uma cruz. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a hora da meia-noite, o grito da meia-noite de Matitial, Mateus 25:6, sai do Brasil. William Branham estava em Shreveport, Louisiana, em 25 de novembro de 1960, antes dele pregar a mensagem, assumir a plataforma, o púlpito, conferências com Deus, não houve uma língua estranha e uma interpretação de uma língua estranha, que saiu uma profecia para o Brasil, dizendo que desse país, o Brasil, na hora da meia-noite, daqui sairá os sermões do Senhor, as pregações, né? E vai vibrar e revibrar o país inteiro. E a glória de Deus estará aqui no Brasil, como as águas enchem os mares. Isso é Abacuque 2,14. Toda a terra se encherá do conhecimento de Jeová, como as águas cobre o fundo do mar, enche os mares. É a palavra da profecia de Louisiana, onde o William Branham estava lá. Eu acredito que o irmão Branham ficou tranquilo, que o irmão Branham disse que viria uma próxima mensagem após ele. Nós vamos ver isso aqui no quarto selo de William Branham, né? Então vem do Brasil. Haverá uma jihad. O Islã vai derrotar a Igreja Católica, a mãe dos cristãos, do cristianismo, dos homens e mulheres cristãos e cristãs, da cristandade. Porque o Papa Leão XIV diz, eu prego a mensagem da cruz. É mentira. Edir Macedo, Batista, Valdomiro, R.R. Soares, Argenor Duque, Luz para os Povos, Renascences, mais de 100 mil igrejas no Brasil, tudo diz que prega a mensagem da cruz. Mentira. Quem pregava a mensagem da cruz era Paulo. Paulo nunca mandou nós pagar dízimo, gente. Paulo diz em Hebreus 7,5 que o dízimo é para os levitas. Filipenses 3,5, Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo não podia tocar a sua mão em dízimo. Dízimo é para sacerdote levita de Israel, das 12 tribos, uma das 12 tribos. Os gentios, Paulo diz, eu trabalho de dia e de noite, quem não trabalha não come. Mandou nós trabalhar. E quem é que inventou esse negócio de pastor e padre receber dízimo? A Igreja Católica. No Concílio de Macon, no ano 583, ela trouxe o dízimo dos levitas para o Papa, para os bispos. Aí as igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, são filhas da Igreja Católica, adotaram também e herdaram essa herança do catolicismo. Mas está errado. E dízimo é endro, cominho, hortelã, como Machia. E Yehoshua falou em Matitial 23:23, pagar dízimo, endro, cominho, hortelã. Como o livro de Tobias diz lá, você pagava, levava figo, azeitona, né? Da oliveira, figo da vinde, romã, você levava alimento. Trazei os dízimos, Malahim, Malaquias 3:10. A minha casa, o Beit Tamigdash, para que haja mantimento, alimento na minha casa. Hoje Israel não tem o templo, o Beit Tamigdash, tem levitas, estão treinando. Vão voltar a funcionar quando construir o terceiro templo, né? Então lá nem judeu paga dízimo. E quem é você, brasileiro, paraguaio, argentino, para pagar dízimo? Sendo que não somos judeus. Está errado. A mensagem da cruz não tem dízimo. Nem em Tessalônica, Éfeso, Corinto, Roma, Colossos. Não tem dízimo, não. Nem em Filemão, não tem. Tem em Hebreus, mas a carta aos Hebreus é para os judeus, os Ihudim, israelenses, as 12 tribos que Paulo escreveu. Mas nas outras 13 cartas, não tem pagamento de dízimo, não. Quem quiser comer, que trabalhe. O apóstolo não trabalhava de dia e de noite, ele disse, quem não trabalha, que não come. E se afaste de qualquer irmão que não trabalha, preguiçoso. Aí agora tem esse negócio de dízimo, para engordar pastores e padres. Está errado, gente. Isso não é a mensagem da cruz, não. Por isso que a mensagem da cruz, o Cruzeiro do Sul, a cruz, que o Islã vai derrotar a cristandade, o cristianismo. Vai haver uma jihad. Não houve as cruzadas? Quando a besta vier no cavalo esverdeado, ela vai promover uma jihad, uma guerra islâmica contra o cristianismo. E o Corão disse que eles vão derrotar a cruz, só se for
A cruz da igreja católica, das igrejas protestantes, das igrejas pentecostal, deuteropentecostal, não é pentecostal. Porque a cruz do Brasil, Cruzeiro do Sul, não tem como a besta mexer, não. As estrelas estão na galáxia, no cosmos. Essa cruz aí ninguém mexe, não. O evangelho inadulterado está de volta. Voltou. A sã doutrina voltou. A palavra original voltou desde o Brasil. Isso aí nem o Islã derrota. O Islã pode derrotar a falsa religião da cristandade, do cristianismo, que prega não a mensagem mas uma falsa cruz, né? Uma falsa cruz. Quer dizer, quem for viver a vida de cruz hoje, nem televisão vai ter em casa. Eu não tenho. Eu quebrei a minha televisão em 2012. Nós estamos em 2025, eu não tenho televisão em casa. E não terei. Vamos ver quem vai querer viver a verdadeira mensagem da cruz que sai desde o Brasil. E Deus disse a William Branham, mensagem 65, poder de transformação, nunca tenha uma televisão em sua casa, William Branham. Me diga! Se os branhamistas que dizem seguir o William Branham obedecem isso, dentro dos tabernáculos está cheio de televisão. Desde da igreja aqui do Jonas Pimentel, em Goiânia, a todos os tabernáculos do Brasil, cheio de televisão. Botaram televisão, foi dentro do tabernáculo, quando Deus disse para o irmão Branham não ter televisão nem em casa. Nem em sua casa, William Branham. Não é para ter aparelho de televisão. E o irmão Branham obedeceu. E os tabernáculos pisou em cima das palavras de William Branham. Mas eu não sou William Branham. Também não estou pregando a mensagem de William Branham. Mas tem coisa que o irmão Branham pregou que eu acho correto. Que tem que ser pregado. Né? Você entende? O sétimo anjo vem do leste. Esse Neville aí, filho do pastor Raimundo Maia, né? Que confessou adultério. 25 anos, fez uma confissão, né, e deteriorou a igreja dele todinha em Curitiba. O Neville, o filho dele, que acha que é o mestre, na mensagem do William Branham, prega que o sétimo anjo vem do leste, o leste é Israel. Está errado! Ao leste dos Estados Unidos está o Brasil, vem do Brasil. Eu devo pregar isso para corrigir esses erros de pregações desses supostos mestres branhamistas que dizem pregar a mensagem de Branham. Para mim, eles nem creem em William Branham. Nem acreditam em William Branham, não obedecem. Eu, pelo menos, eu respeito e acredito. Né? Então, o leste é o Brasil. Irmão Branham disse, eu estava no oeste. E do oeste, mas o sétimo anjo vem do leste. Do oeste virá um cavaleiro, montado em um cavalo branco. E nós cavalgaremos essa trilha novamente. O irmão Branham está dizendo que vem algo novo. O oeste dos Estados Unidos está a Rússia. Você não pode me dizer que da Rússia vai vir um mensageiro. Nunca. Da Rússia vem Satã 1, Satã 2, Orishnik, bombas nucleares, a qual o irmão Branham viu na sétima visão, antes do fim do mundo, todos os Estados Unidos da América do Norte virá cratera, buraco, cinzas. Vai ser destruído. Hollywood, Washington, Los Angeles, Washington, Virgínia, Jeffersonville, tudo vai ser destruído. Quem vai fazer esse serviço é o rei do norte, a Rússia. Foi o que a voz disse a William Branham nas 7 visões do fim do mundo. Então de lá não vem mensageiro. É que irmão Branham estava no oeste. Ele diz, do oeste virá um cavaleiro. Mas irmão Branham diz assim, o sétimo anjo vem do leste. Aí é o Brasil. Né? Crê quem quiser acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar. Né? Então tá bem explicadinho. Né? Vou virar a câmera para continuar lendo algumas referências do quarto selo que William Marion Branham pregou. Né? Eu estou aqui na referência 132. O quarto selo será tão secreto. Acorda, branhamista! Acorda! Porque o quarto selo está sendo pregado agora, está sendo aberto agora. Não é uma águia que aparece no quarto selo? Antes do cavalo verdoso, esverdeado, o cavaleiro chama a morte, a besta, um assírio, um chifre pequeno, um antimachia, montar e galopar. Sob esse quarto selo, uma águia aparece na frente e sai pregando.
Antes que ele comece a galopar, a cavalgar. Porém, William Branham diz, o quarto selo será tão secreto, praticamente ninguém saberá acerca disso. Olha que coisa bonita, né? Praticamente ninguém saberá. Então é aquilo que o Mombrana falou. Terceira puxada. Ou seja, vai pregar, a graça está aqui, o arrependimento está aqui, mas como é a sétima era, o fim do fim da era de Laodiceia, Mashiach disse, eis que estou à porta e bato. Está do lado de fora. A igreja é morna. Mas Mashiach não está mais dentro de igreja nenhuma, não. Praticamente ninguém saberá. Até os tabernáculos virou Laodiceia. Porque quando William Branham era vivo, vai ler o penúltimo sermão de William Branham. Tem lá comunhão, o último, liderança. Vai ler, onde Mombrana está pregando? Está pregando dentro da Assembleia de Deus. Mombrana pregava dentro das denominações. Como é que Mombrana é mensageiro da sétima era de Laodiceia, é o sétimo anjo, se ele pregava dentro da Batista? Dentro da Adonep, dos homens do Evangelho completo? Não, a Bíblia diz que Mashiach e Yehoshua foi expulso, não está dentro de igreja nenhuma, quando o sétimo anjo vier. Ô André Luiz, é você esse sétimo anjo? Eu já disse que eu não me vejo como profeta e eu não sou nada. Eu sou um Zé Ninguém. Eu só sou um pregadorzinho que está pregando aqui agora. Praticamente ninguém saberá. Me diga se o quarto selo, quando ele estiver sendo aberto, antes do quarto cavalo verdoso, ou quarto cavaleiro, montador chamado morte, montar e galopar, esse selo precisa ser aberto, essa revelação tem que vir. Praticamente ninguém saberá. E os milhões que estudam a mensagem de Mombrana? Vocês estão estudando o quê? Será que vocês estão estudando mesmo a mensagem de Mombrana? Ou os pastores só querem receber o dízimo? Que é errado, né? Pagar dízimo a pastor. Nem levita é, nem judeu é, nem hebreu, nem israelita é. Nem faz parte das 12 tribos de Israel. Como é que você vai pagar dízimo a pastor brasileiro, candango de Brasília, goiano de Goiás, paulista, potiguar do Rio Grande do Norte, gaúcho? Está errado, mas vai no seu erro doutrinário. O mundo apenas pensará, apenas seguirá adiante como sempre. E não está seguindo normal adiante? Ninguém está sabendo de nada. Veja apenas, é assim que ele sempre faz. Referência 133 do quarto selo. Você sabe, duvido que diria que 90% de pessoas na Terra chegou a saber que Jesus Cristo estava aqui quando ele esteve na Terra. Agora eu não prego Jesus Cristo. Eu prego Yehoshua HaMashiach, em hebraico. Aqui Mombrana pregava Jesus, mas era o tempo Mombrana, era a revelação que Mombrana tinha. Era o entendimento que Mombrana tinha. 60 anos, quase 60 anos depois da morte de Mombrana, agora eu estou pregando Yehová, Deus e Pai, e Yehoshua, o Filho. Então eu estou lendo aqui porque isso aqui é de 63, né? Nós estamos em 2025, eu não repito isso aqui. Mas Mombrana está dizendo que quando o Mashiach estava na Terra, 90% das pessoas na Terra chegou a saber. Você não lê Atos 1, a Bíblia diz que lá no cenáculo havia menos de 120 almas. Então, se Jerusalém, Israel, tinha 3 milhões de habitantes, menos de 120 pessoas lá no cenáculo é pouquíssimo, né? É um número insignificante. E isso nem é ainda o quarto selo, porque o quarto selo, diz, quase ninguém saberá, quase ninguém verá, quase ninguém tomará conhecimento. Presta atenção, branamista, dos ismos, das divisões. Eu não concordo, eu já tive quase 17 anos em tabernáculo. Tem cidade, tem 30 tabernáculos, um pastor não fala com o outro, é ódio. Aí diz que um que morre num tabernáculo vai para o céu, o outro que morre na outra divisão vai para o céu. Está errado! O pai da divisão é Satanás. Se você morrer dentro de um tabernáculo, você vai para o inferno, lago de fogo. Que o diabo é o pai da divisão. A obra de Deus não tem divisão, não. Um lutando contra o outro. O próprio Mashiach disse, se Satanás, expulsa Satanás, seu reino está dividido. O reino dividido vai se autodestruir. Ora, por que os branamistas não vai ver o arrebatamento? Milhares de divisões. Não? Vou ler o quarto selo. Vou ler. Para ver se alguém acorda. Embora eu estou pregando para a gente que está em estado de coma espiritual, demência espiritual,
surdo, cego, mudo espiritual. Escuta. Quarto selo, 195. Aqui é o William Branham pregando 63. Observe. Cavalga um cavalo amarelo. Mas a Bíblia de Jerusalém aqui, ó, é um cavalo verdoso. Mudou, viu? Não é mais amarelo, é verde, esverdeado. Cavalga no amarelo, mas é esverdeado. Quando aparece em sua última cavalgada. Esta última cavalgada. Ele está em sua última cavalgada. Presta atenção. Eu estou lendo e pregando. Pregando uma coisa que o Mombrana pregou em 63. Nós estamos em 2025. Tem 62 anos ou mais que o Mombrana pregou isso aqui. Já avançou, né, a revelação. Ele está em sua última cavalgada. Agora, isso não é para o nosso dia. Presta atenção, branamismo. Olha o que o Mombrana diz. Agora, isso não é em nosso dia, lá em 63. Isso não foi no século 20. Nós estamos no século 21. Dá para entender? Será mais adiante. Mais adiante. Então é algo que vai vir quando o Mombrana não estiver na terra. Então vai ter que ter um novo ministério, um novo pregador, um novo profeta, um novo mensageiro, como você queira chamar, uma nova mensagem. Será mais adiante. É um selo predito. Porque, veja, aí o Mombrana diz que a igreja, mas eu não prego igreja, eu prego Querrilá, comunidade, ou Kenessian, congregação, já terá subido quando isso acontecer. Porque para mim as igrejas têm a ver, é filha da igreja mãe católica. Então a primeira congregação, Kenessian, Atos 1 até o capítulo 10 lá em Cornélio, Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 até o capítulo 10, Cornélio, antes de Cornélio, só tem Rudim, judeu. Tem nada de igreja, é Querrilá, comunidade. Sobre esta pedra edificarei minha Querrilá, minha congregação, minha Kenessian. Não é igreja, isso aí é uma novidade que Roma trouxe. Depois que o imperador romano Cláudio, em Atos 18:2, expulsou os judeus, aí formou a religião romana, né? Cristianismo, cristão. Daí vem Jesus, o nome latim, romano, né? Mas agora tudo volta à palavra original. Dá para entender? Mombrana não tá aqui. Eu não tenho que perguntar nada a William Branham. O que eu devo pregar? Eu vou ler o William Branham. Mas vou pregar diferente de William Branham porque eu em 24 de dezembro de 2025 vai fazer 60 anos que Mombrana morreu, gente. Aí Mombrana vai dizer, esse indivíduo aparece e se torna completamente o diabo. Desde anticristo, mas já não é mais anticristo, é antimachia. Vai mudando tudo. No decorrer de tudo, através do falso profeta, então, na besta. Besta, ok. Apocalipse 13, versículo do 1 ao 15. Fala de duas bestas, uma que vem do mar, com 7 cabeças, né? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Falta a 7ª, né? Que vai ter 10 chifres, né? Que vai durar pouco tempo. E que vai sarar, curar uma das 7 cabeças que foi ferida de morte. E na 1:3:19 diz que a cabeça que foi ferida com chaga mortal foi a Síria. E Nínive era a capital da Síria. Ele deslocou essa besta, esse filho de Belial, conselheiro de Belial, se deslocou da Babilônia, Nínive, atual Mossul, no Iraque, para o norte de Israel. Ou ele está no Líbano, na Síria ou Turquia. É daí que sairá a besta. E é o próprio diabo, viu? Vai vir, vai se chamar morte e vai montar num cavalo verdoso. Presta atenção. E ele está cavalgando, o Mombrana fala cavalo amarelo por causa da Bíblia King James. Minha Bíblia, eu já disse, é de Jerusalém. É um cavalo verdoso, esverdeado. É a cor da capa do Alcorão. A capa do Alcorão é verde. A bandeira da Palestina, olha a bandeira da Palestina. Branco, vermelho, preto e verde. Olha a cor da Liga Árabe. Totalmente verde. Eu vou pular aqui, ó, o quarto selo 269. Presta atenção. Isso aqui eu achei interessante. Agora, a última mensagem que recebe é quando esse profeta do qual tenho falado. O Mombrana bota uma reticência aqui. Quando o Mombrana ia estender, né? Eu estou falando
Mombrano está dizendo de um profeta. Você vai ler o primeiro selo, Mombrano disse que esse profeta é o sétimo anjo e ele trará a fé bíblica, a fé na palavra original. Não era o William Branham. O Branham era mensageiro da tarde pregando dentro das denominações. Esse sétimo que vem, ele não vai ter lugar dentro de igreja nenhuma, não, igual o William Branham, porque o William Branham tinha o dom de curar o câncer, né? E de revelar os pensamentos da pessoa. Então as igrejas convidou o William Branham. Mas esse mensageiro do último dia, a igreja nenhuma vai querer saber dele, não. Primeiro, a mensagem dele não prega Jesus. Ele vem pregando que Jesus é a marca da besta. Ele prega Yeho, Yod-He-Vav, o trigrama, Yehoshua. É, o nome que salva, né? Aquele que invocar o nome de Adon, Yehoshua, que contém um trigrama, Yod-He-Vav, será salvo. Então não tem como as igrejas. Que igreja vai convidar o último mensageiro para pregar dentro da Batista? Para os batistas ouvir que o nome de Jesus é a marca da besta, que é um nome latim romano. Que a Assembleia de Deus vai convidar o último mensageiro para pregar dentro da Assembleia de Deus, que o nome de Jesus quer dizer suíno, porco. Que o judeu não engole trindade, 3 deuses, 3 pessoas distintas, e nem o nome de Jesus. Nem universal, mundial, internacional, videira. Nenhuma igreja vai convidar, gente. A mensagem é dura. Por isso que o Mombrano está dizendo, agora ele ia explicar aqui, mas ele explica, são 10 fitas do 7 selos, ele vai explicar muito bem outras. Agora, a última mensagem que recebem é quando esse profeta do qual temos falar. Mas aqui ele bota uma reticência, mas o bom entendedor sabe que ele está falando de alguém que vem depois dele. O bom entendedor. Agora, se você não quer entender, o que eu vou fazer? Eu não posso rachar a cabeça de ninguém para colocar a palavra de Deus dentro do espírito, da mente, para descer para o coração. Eu não faço isso, não. Não é por força, nem por violência. Israel, Zacarias disse, é pelo meu espírito. Se der lugar, Deus fala. Converte. Se não der, Deus deixa de lado. Deixa Efraim. Não está lá em Rosé. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa os branamistas. Veja que eu não sou cacuísta. O cacu manda pregar na porta do tabernáculo. Eu não. Não vou obrigar ninguém a converter. Nem minha mulher, nem meus filhos, nem minha filha. Nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém. Quem quiser ser salvo, lê a Bíblia, examine as Escrituras. Busque ao Criador Jeová. A palavra original que Paulo pregou, essa doutrina. As 14 cartas de Paulo. Se você não fizer isso, você está perdido. Vai para o dogma, credo, teologia. Você está perdido. Então ele dá uma reticência aqui, ele já ia abrir, mas ele vai abrir em outro selo esse assunto. Quando esse profeta do qual tenho falado. Ele está falando sempre de um profeta, de um outro mensageiro que vem após ele. Aliás, tenho lido, ele muda de assunto. Aliás, tenho lido muitos livros. Não que ele está desviando, em outros selos ele vai explicar isso, mas está claro. Aliás, tenho lido muitos livros a respeito, eu sei, de homens verdadeiros e bons, sensatos, de pensamento espiritual. Sabem que isso está vindo. Está vindo. Depois de quase 60 anos chegou. Aqui eu anotei, aqui é a forma que o Islã chama Jesus. Ou Mashiach, né, de Israel, chama Issa. A forma que os católicos chamam o Mashiach de Israel, Jesus. Está errado, não é isso, em árabe. Não é Jesus, um nome em latim. Aqui é a forma que os judeus, do judaísmo, chamam o Mashiach, Yeshu. Está errado também, isso é no Talmud. Os judeus não creem em Yehoshua. Os gregos tirou 2 letras e ficou Yeshua. Os judeus tirou mais 2 e... Tirou mais uma, não? Tirou mais uma letra e ficou Yeshu. Então está tudo errado. Não é Issa, não é Jesus e não é Yeshu. O nome é Yehoshua. Quem quiser ser salvo, terá que invocar o nome de Yehoshua, a Mashiach. Terá que ser batizado nas águas em nome de Yehoshua, a Mashiach, né? O nome em hebraico. Aquele que invocar o nome de Adon. Kyrios no grego é Senhor. O português a gente fala Senhor, né? O hebraico é Adon. Adon quer dizer Senhor. Adonai quer dizer Senhor nosso.
Aquele que invocar o nome de Adon. E qual é o nome de Adon no hebraico? Yehoshua Mashiach. Arrependei-vos cada um de vós. Atos 2:38. Kefa. Aí a igreja romana mudou para Pedro, né? Mas é Kefa. Arrependei-vos, disse às 3.000 almas. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach. Isso volta. Ô pregador, na Bíblia está escrito Yehoshua Mashiach, na sua Bíblia de Israel? Não. Só no rodapé. Na letra F da página 1704. Já é um regalo. No espanhol, o regalo é presente. A igreja romana deixou escapar o nome em hebraico, porque quem fez essa tradução foram franceses. Quando eles começaram a fazer isso, demorou anos. O Papa de Roma mandou trancar o projeto. O Papa não queria. O Papa da Igreja Católica não queria uma Bíblia na versão de Jerusalém, hebraica, né? Embora aqui o nome Jesus apareça 600 vezes. Mas pelo menos no rodapé de Matitiá, Mateus 1:21, na letra F está o nome Yehoshua. Já é grande demais, gente. Isso é grande demais da conta. O que Roma fez, o que os católicos fizeram, os frades, teólogos. A mesma igreja romana que prega o nome Jesus, nome latim romano, deixou escapar o nome em hebraico aqui, ó. Na letra F da página 1704. É grande. É uma chance grande, ímpar, imensurável, inigualável de irmos para o céu. Que chance nós temos. É só crer e obedecer a Yehoshua HaMashiach e ser batizado em nome de Yehoshua HaMashiach nas águas. Pronto. E obedecer sua palavra, as 14 cartas que Paulo pregou, né? Só que eu já preguei 590 mandamentos. Não é difícil, não é pesado, é suave, né? É só coisa boa. Obedecendo, pronto. Você terá o direito de entrar na região celestial, no paraíso, né? Onde Paulo diz em Corinto: vi coisas que a homem nenhum é lícito dizer. Eu fui até o terceiro céu, ao paraíso, onde aquele ladrão na cruz, arrependido, Mashiach diz: hoje estará comigo no paraíso. Aonde? No terceiro céu. Aonde é o paraíso? É no terceiro céu. Vi coisas que a homem nenhum é lícito dizer. Não posso nem dizer. Aí ele prega e escreve 14 livros, acha ali, o apóstolo Paulo, que é o caminho, apresentando Mashiach. Eu sou imitador de Mashiach. Eu prego a revelação de Yehoshua Mashiach. O meu evangelho, quem me deu foi Mashiach. Pronto. Preparou o terreno. O trieiro, o caminho, né? É só seguir. É só seguir do jeito que está escrito. A mulher usar o véu em público. A mulher nunca rapar a cabeça, nunca cortar nem mesmo as pontas do cabelo. É só seguir. A mulher usar túnica. É só seguir. A mulher nunca ser uma madame pregadora. Porque aos Coríntios 14, 34, 38, Paulo diz: não dê a palavra à mulher à congregação. Ou Timóteo 2, 9, eu não permito que a mulher ensine. Ou se você quiser, Kefa 3:1, a mulher deve ganhar o seu marido incrédulo, sem pregação, sem palavra, só com testemunho. É só seguir. Mas eu estou no século 21, no empoderamento da mulher, você diz, mulher. A mulher tem direitos iguais e até hoje a mulher é superior ao homem. A mulher é juíza no Supremo Tribunal. A mulher já foi presidente. Pois se você quiser ser salva, mulher, você vai ter que ser uma boa dona de casa. Uma boa dona de casa, foi o que Paulo escreveu. Na carta de Tito 2, né, que as mulheres sejam boas donas de casa. Voltar ao seu lugar, ao posto do dever, só a palavra de Deus através de Paulo pode fazer isso. E isso se você crer. Se você for humilde. Se você se humilhar, mulher. Para receber isso, aceitar isso. Então eu prego isso. Eu prego o evangelho de Paulo. É claro que eu creio no que Mambrana pregou, mas não
como está, como Mombrana pregou em 63, porque vamos fazer 60 anos depois da morte de Mombrana, a coisa avançou, gente. Eu não preguei agorinha mesmo que brick no inglês é barro, tijolo. Não diz a Bíblia que a pedra vai atingir os pés da estátua lá do Nabucodonosor, que era de barro? Brick, tijolo, barro e ferro. Não vê a ONU desfacelando? O Trump não ganhou o prêmio Nobel da Paz, quem ganhou foi a Maria Corina aqui da Venezuela. Aí como é que vai dar o prêmio Nobel da Paz para um homem que é incendiário, que está prendendo imigrantes latinos, colocando navio aqui na Venezuela? O Trump não traz a paz não, gente! Bombardeando o Irã, as usinas nucleares do Irã, o IEM. Donald J. Trump não traz paz. Com navio nuclear aqui no Caribe. Ele não tinha que ganhar mesmo. Ainda bem que não ganhou o prêmio Nobel da Paz. Queria ganhar. Ele vai trazer a espada. É guerra, é espada. Olha aqui o Criador, Jeová, e seu filho, Yehoshua Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.